2 Tirania de Aço capítulo 296 Invasão de Múrcia. Meses se passaram desde que o conflito na Ibéria reacendeu. No momento, Hasan estava à frente de seu exército, apoiado por Arnulf e seus outros oficiais que atuavam como consultores das forças granadinas. À frente de seu exército de 15.000 homens estava um exército de 20.000 ibéricos. Este exército era apenas uma das muitas unidades à disposição dos inimigos de Granada. Quanto às tropas sob comando de Hasan, essa era a quantidade máxima de soldados que ele poderia colocar no momento. Hasan corajosamente assumiu uma postura ofensiva neste conflito depois de meses defendendo suas fronteiras. Como tal, ele estava atacando uma região de propriedade de Castela conhecida como Múrcia. Esta região fazia fronteira com o seu emirado e outrora pertenceu aos mouros. Devido a séculos de reconquista, os mouros foram continuamente afastados das terras que haviam conquistado na Península Ibérica a tal ponto que agora o emirado de Granada era tudo o que restava. Antes de Berengar endossar o sultão, parecia que os mouros seriam totalmente expulsos da região. No entanto, agora, com a ajuda militar que lhes foi dada, eles conseguiram se manter firmes por enquanto. Como tal, Hasan aproveitou a situação para pressionar Múrcia. Com o general Arnulf por perto, Hasan sentiu a necessidade de fazer ao austríaco a pergunta que o preocupava. O que você acha de nossas chances? A isso, Arnulf coçou o queixo antes de responder. Se o seu exército cumprir seu dever com os padrões em que os treinamos, eu diria que há pelo menos 60% de chance de vitória. Essa figura não deixou Hasan muito esperançoso. No entanto, era melhor não insistir nessas coisas. Como tal, ele suspirou pesadamente antes de dar ordens a seus oficiais. Prepare os canhões para disparar. Diga aos arquebusiers para carregarem suas armas e comecem sua marcha. O piqueiro deve proteger seus flancos, já que a cavalaria se forma contra mim. Nesse ponto, Hasan desembainhou seu chanceler de aço damasco com cabo de ouro e marfim e o ergueu no ar enquanto começava a marchar com sua cavalaria. Os cavaleiros granadinos fortemente blindados começaram a descer do topo da colina quando os canhões Falconete começaram a abrir fogo contra as forças da União Ibérica. As balas de canhão de meio quilo voaram em grande velocidade para as fileiras das forças inimigas, quebrando seus escudos e armaduras e enviando àqueles infelizes o suficiente para serem atingidos por eles diretamente para a vida após a morte. Em resposta a isso, os cavaleiros católicos imediatamente começaram seu ataque à infantaria. No entanto, as lanças foram abaixadas, assustando os cavalos para correr loucamente. Quando eles se aproximaram, a enorme parede de lanças, vários cavaleiros foram jogados de seus corcéis para o chão abaixo, onde as lanças foram cravadas neles. Alguns dos cavaleiros tiveram a infelicidade de ter buracos em suas armaduras perfuradas e, como tal, foram feridos ou possivelmente mortos enquanto seu sangue escorria para o campo abaixo. Outros simplesmente se levantaram do chão e tentaram romper a parede de pique. No entanto, quando o fizeram, os arquebusiers que estavam segurando seus tiros abriram fogo contra os cavaleiros e soldados à frente deles, enviando seus projéteis de chumbo através de seus torsos e capacetes e ceifando suas vidas às centenas. Muitos dos soldados erraram os tiros e, após o disparo da saraivada, começaram a recarregar as armas, primeiro tirando o fósforo aceso e segurando-o de lado, depois abrindo um dos 12 apóstolos pendurados em sua bandoleira. Esses chamados apóstolos continham a pólvora e o tiro necessários para carregar as armas de fogo arquebuse. Eles então derramaram o conteúdo do apóstolo no barril antes de compactar o pó e atirar no barril com suas varetas. Depois de terminar essa etapa, eles colocaram a vareta de volta em seu soquete antes de levantar a arma, onde derramaram um pouco de pólvora de seu frasco na panela. Depois de fazer isso, eles colocaram o fósforo de volta na fechadura e o engatilharam de volta à ação antes de apresentar as armas ao inimigo. Todo o processo levou quase um minuto para as tropas granadinas concluírem e, enquanto o faziam, estavam sendo protegidos pelas fileiras de piqueiros que correram para a briga e mantiveram o inimigo afastado. A batalha continuou e os piqueiros se retiraram da frente,
permitindo que os arquebusieiros apontassem suas armas e disparassem outro tiro na mistura. Com os cavaleiros católicos severamente derrotados, a cavalaria granadana atacou na retaguarda da formação ibérica. Sob a liderança de Azan, a cavalaria circulou as tropas inimigas e atacou pela retaguarda, causando caos e devastação entre suas fileiras. As lanças e espadas utilizadas pela cavalaria granadense enquanto atacavam soldados hostis perfuraram seus pontos fracos e reivindicaram suas vidas, derramando sangue e bile no campo no processo. Enquanto Azan cavalgava, uma bala de canhão passou zunindo por sua cabeça, quase tirando sua vida. No momento em que o fez, o jovem sultão quase mijou nas calças de medo. Mesmo assim, ele se acalmou e continuou enquanto seus soldados pisoteavam as fileiras granadinas. Vendo que a cavalaria agora estava ao alcance dos canhões amigos, Arnulfo acenou uma pequena bandeira sinalizando a artilharia para cessar o ataque. Como tal, eles imediatamente cumpriram suas ordens e esperaram que a batalha se resolvesse. Arnulfo estava sorrindo enquanto olhava para o campo. As forças medievais da União Ibérica não estavam prontas para a era do pique e tiro, e as vitórias que haviam sido alcançadas até este ponto eram prova disso. Arnulfo não tinha ideia de como Berengar havia inventado estratégias tão viáveis, mas ele estava lá quando os exércitos de Berengar as usaram durante a guerra com Kitzbühel. Fazia pouco mais de 3 anos desde aquela pequena guerra de fronteira, e ainda assim muita coisa aconteceu. O jovem visconde mal podia acreditar o quão longe ele havia chegado neste tempo, e tudo graças a um homem, mesmo que esse homem fosse um degenerado imundo que usou a reforma alemã como desculpa para se absolver de suas ações aos olhos do público. Como tal, um sorriso irônico apareceu no rosto do homem enquanto ele refletia sobre o seu passado. Enquanto ele fazia isso, as forças ibéricas começaram a se encaminhar e, assim, Arnulfo chamou a atenção, agitando uma bandeira no ar sinalizando para as tropas granadinas pararem. Por fim, a mensagem se espalhou e os granadenses cessaram sua perseguição ao exército da União Ibérica. Embora esta não tenha sido uma vitória que causou baixas significativas aos inimigos, enfraqueceu severamente seu moral e, mais importante, abriu seu caminho para o controle da província. Terminada a batalha, Arnulfo cavalgou com seus oficiais para o campo ao lado das tropas grandão que começaram a limpar o campo de batalha, pegando qualquer coisa de valor das forças ibéricas caídas e deixando o resto para os corvos se banquetearem. Depois de chegar na frente de Azan, Arnulfo decidiu dar os parabéns ao homem pela vitória. Sua Eminência, Sultão Azan al-Fadl, eu parabenizo por sua vitória neste dia. Que isso seja um lembrete para a escória católica que se atreve a invadir suas terras que mesmo um lobo encurralado ainda tem dentes. Ao ouvir isso, Azan, cuja armadura estava manchada com o sangue de seus inimigos, começou a rir. Bendito, meu amigo austríaco. No entanto, agora não é hora de comemorar. Primeiro, devemos vencer esta guerra. Com isso dito, a guerra na Península Ibérica havia começado a aumentar, já que as forças granadinas logo tomariam o controle de Múrcia e fariam novas conquistas em território católico. A batalha aqui nas planícies de Múrcia foi a primeira da campanha ofensiva dos Emirados de Granada contra seus inimigos. Tirania de Aço capítulo 297, cunhando nova moeda agora que Berengário havia estabelecido o reinado supremo sobre o Ducado da Áustria e iniciado o processo de incorporação das minas de prata e ouro de todos os Alpes austríacos, ele decidiu que era hora de introduzir uma moeda nacional. O ouro foi severamente limitado neste momento. Até que pudesse ganhar a vasta riqueza de uma região como o México ou a África do Sul, ele não tinha meios para adquirir uma soma substancial do cobiçado material como tal. Berengário decidiu manter o padrão de prata. O problema mais significativo que a economia austríaca havia enfrentado até então era que a produção da moeda era totalmente localizada. O tamanho e a qualidade da moeda dependiam inteiramente dos governantes regionais e, como tal, foi terrivelmente degradado. Assim, Berengar optou por revitalizar a moeda austríaca e, no processo, torná-lo padrão universal para o comércio em toda a Europa, especialmente agora que seu comércio alcançava a maioria dos cantos do Mediterrâneo.
Assim, com um golpe de caneta, Berengário utilizou sua autoridade executiva para estabelecer a Lei da Moeda de 1420. Com isso, ele pretendia criar uma moeda centralizada estável nas mãos do governo austríaco, e por governo austríaco ele se referia. Este chamado taler austríaco foi cunhado com seu rosto na frente e o Tiranreichsadler, ou Doppelagel na parte de trás. Tinha uma borda de junco finamente feita e era esteticamente agradável. O taler de prata era feito de 99,9% de prata fina, pesava uma onça troy e tinha um diâmetro de 1,5 polegadas, com uma espessura de 0,13 polegadas. Esta moeda de prata era excepcional quando comparada com a moeda anterior usada no Ducado da Áustria ou com a que é usada atualmente em todo o mundo. Para acompanhar este taler austríaco, que serviria como seu estandarte de prata, Berengar também cunhou uma moeda de ouro de desenho semelhante para acompanhá-la. Isso dificilmente seria usado em outra coisa senão transações de tamanhos significativos, pois seu valor era muito grande. Esta moeda de ouro recebeu o nome de Gulden austríaco e compartilhava o design estético do taler, sendo a principal diferença que era feita de ouro 99,9% ou 24 quilates e tinha dimensões ligeiramente diferentes. Embora ainda pese uma onça troy e tenha um diâmetro de 1,5 polegadas, sua espessura era menor que a do taler austríaco, com espessura de 0,08 polegadas. Berengar queria uma moeda robusta para seu reino e, como tal, decidiu que a moeda pura, livre de degradação, era a melhor opção. Assim, ele começou a colocar os enormes estoques de ouro e prata que acumulou ao longo dos anos para produzir essas duas moedas. Depois de estabelecer a nova moeda, Berengário também promulgou outra lei que foi a Lei Bancária de 1420. Nessa lei, ele fundou um banco nacional aberto a cidadãos de todas as classes sociais. Esse banco poderia ser usado para manter moeda e distribuir empréstimos, entre outras coisas. Estabelecidas estas duas reformas econômicas, Berengário podia afirmar que o controle da economia nacional estava completamente centralizado nas mãos da sua dinastia. Como tal, um largo sorriso estava em seu rosto enquanto ele olhava para as moedas de prata e ouro que estavam em suas mãos. Enquanto ele olhava para as moedas que exibiam sua aparência sem o ferimento no olho, ele ficou muito satisfeito com o resultado. Eles não se pareciam com as representações pobres que se poderia encontrar na maioria das moedas medievais e, em vez disso, pareciam semi-realistas, muito parecidos com uma moeda moderna. O processo usado para criar essas moedas era bastante avançado. Berengar utilizou a máquina de laminação de sua vida anterior. Este dispositivo usava duas matrizes cilíndricas que imprimiam desenhos em barras de ouro que rolavam entre elas. Uma vez que este ouro foi impresso e enrolado, as moedas foram então perfuradas do material com um martelo movido a água. Devido a esse processo, a maioria das moedas era relativamente uniforme e virtualmente indistinguíveis umas das outras. A apresentação real da imagem nas moedas também foi excepcionalmente maior do que as antigas moedas de martelo que outros países usavam atualmente. Enquanto Berengário admirava o conjunto de moedas à sua frente, ele não sabia que Honoria havia entrado no quarto. Ela empurrou levemente a porta e o deslizou para dentro da sala de joelhos, que ficava abaixo da visão da mesa de Berengar. Como tal, ela se arrastou até Berengário com um sorriso perverso esculpido em seus lábios deliciosos. Só havia um propósito para entrar tão furtivamente na sala: assustar Berengário. A jovem princesa finalmente contornou o canto da mesa do lado direito de Berengar, que era o lado de seu olho ferido, antes de se levantar silenciosamente atrás de Berengar. Quando o jovem duque menos esperava, a garota se lançou sobre ele com um abraço, chocando no processo. O primeiro instinto de Berengário foi bater na moça. No entanto, ele conseguiu se abster ligeiramente de fazê-lo e percebeu que a culpada era Honoria. Como tal, ele agarrou suas bochechas pálidas perfeitas e as puxou levemente enquanto castigava a jovem princesa como se ela fosse uma criança errante. Você quase me deu um ataque cardíaco. O que diabos você estava pensando? Vendo que Berengário não estava tão entretido quanto ela,
Honoria começou a fazer beicinho em resposta à bronca que recebera. Ela só queria pregar uma peça em Berengário. Não havia razão para ele exagerar tanto. Como tal, a megera astuta decidiu mudar de assunto para evitar um pedido de desculpas. Então, para que servem essas moedas? Berengar, que estava muito apaixonado pelas moedas que havia produzido, rapidamente caiu no truque de Honoria e começou a dar-lhe um sermão sobre sua nova moeda. Esta é a nova moeda austríaca centralizada. No futuro, esta moeda de prata se tornará a base de nossa economia. Ela é feita exclusivamente de prata, então seu valor é substancialmente mais alto do que as moedas emitidas anteriormente. Quando Honoria ouviu isso, ela ficou bastante surpresa. Até mesmo a moeda bizantina foi amplamente desvalorizada. Assim, as ambições de Berengário de criar uma moeda de prata pura eram ambiciosas. No entanto, ela tinha uma estimativa aproximada da riqueza que Berengário acumulou em termos de prata e ouro depois de expandir e monopolizar tantos negócios. Se alguém pudesse fazer tal coisa, seria ele. Honoria agarrou uma das moedas de ouro das mãos de Berengário e observou atentamente suas características. Ela então percebeu que a tecnologia que Berengar estava usando para fazer essas moedas deveria ser excepcionalmente avançada, já que as moedas eram quase idênticas umas às outras. A apresentação de seu rosto era excepcional para os padrões atuais. Ver seu belo rosto gravado em uma moeda deixou Honoria animada. Então ela o beijou na bochecha antes de sussurrar em seu ouvido. Enquanto essas moedas existirem, as pessoas vão se lembrar de como você era bonito. Isso é um feito impressionante se você me perguntar. Berengário riu disso antes de enxotar a garota para longe dele. Ele não tinha tempo para os jogos dela no momento. Honoria, querida, estou ocupada com o trabalho. Vou brincar com você e Lindy mais tarde. Vá fazer algo produtivo. Dito isso, Honoria começou a fazer beicinho mais uma vez porque Berengário não mordeu a isca. No entanto, ela acabou não dizendo nada e dispensou Berengar. Era a perda dele se ele não queria brincar. Como tal, ela saiu à procura de Lindy. Talvez o outro amante de Berengar estivesse fazendo algo interessante que ela pudesse participar. Assim, Berengário foi deixado sozinho enquanto terminava a papelada referente às suas reformas econômicas. Depois de muitas horas de trabalho administrativo, Berengário finalmente completou sua carga de trabalho do dia e suspirou profundamente depois de concluí-la. Apenas um pensamento escapou de seus lábios enquanto ele descansava a cabeça cansada nas mãos. Preciso de alguém para fazer toda essa papelada para mim. Posto isto, Berengário levantou-se do seu lugar e foi procurar as suas duas amantes. Precisava desabafar, e agora que tinha terminado o seu trabalho, era o momento perfeito para o fazer. Tirania de Aço capítulo 298. Operação Trovão. Tiros ecoaram no ar quando os pequenos projéteis de ferro voaram dos canhões de mão e atingiram o torso dos cavaleiros que avançavam a pé na posição defensiva. Este ataque resultou em vários cavaleiros fortemente blindados perdendo suas vidas enquanto os projéteis perfuravam suas armaduras de perto, transformando-os em peneiras sangrentas. Devido à introdução do arame farpado no conflito da Boêmia como meio de ajuda austríaca, os cavalos acharam difícil navegar no terreno traiçoeiro. Os cavaleiros católicos foram forçados a atacar as posições hussitas a pé na maioria das vezes, levando-os a entrar em uma onda de flechas de besta e tiros. Quase 2 anos se passaram desde que as guerras hussitas começaram. Durante esse tempo, os hussitas se encontraram na defensiva. Ainda assim, devido às táticas criativas e tecnologia avançada das forças austríacas, eles puderam manter a linha com sucesso e lentamente esgotar a aliança dos partidos católicos que avançaram sobre eles. Esses cavaleiros eram da comunidade polonesa lituana. Depois de derrotar o Estado teutônico e tomar seu território, os cavaleiros poloneses responderam ao chamado do Papa às armas e marcharam sobre a Boêmia. Depois de uma rápida vitória sobre o Estado teutônico, resultando em um pequeno enclave de cavaleiros teutônicos em uma fração de seu território anterior, os cavaleiros poloneses acreditaram que varrer os hereges hussitas seria uma questão simples.
Eles estavam enganados, pois encontraram a resistência mais dura que já haviam encontrado. A essa altura, eles haviam colocado milhares de cavaleiros e soldados no campo e perdido quase todos eles. Se as coisas continuassem assim, a derrota seria inevitável. Como tal, as forças católicas coçavam a cabeça, pensando em uma maneira de penetrar no território cita. Até agora, nenhum ganho significativo foi obtido. Depois de abater a mais nova onda de cruzados, os hussitas começaram a recarregar suas armas de fogo. Perto estava Icard, que estava na linha de frente desta guerra, supervisionando as defesas estáticas que haviam sido feitas para neutralizar a invasão católica. Icard estimou que não demoraria muito para que Berengar entrasse em guerra com o Sacro Império Romano por sua independência. Como tal, ele precisava continuar seus esforços aqui na Boêmia para distrair as forças católicas por algum tempo ainda. Com isso em mente, os cruzados começaram a atacar as posições estáticas mais uma vez. Ao fazê-lo, Icard instruiu os homens próximos a conter o fogo. Segure. Segure seu fogo. Muitos dos homens estavam cientes do plano atual e começaram a ter sorrisos perversos ao imaginar o resultado da armadilha que havia sido armada para os exércitos católicos que avançavam em direção à sua posição. Em algum lugar entre o acampamento dos cruzados e a fortaleza de pedra estabelecida na fronteira do território cita havia um fosso profundo que havia sido cavado. Para chegar à defesa, seria preciso atravessar essa vala. Este fosso não era um fosso, pois foi cavado muito mais longe do que as paredes da fortaleza. Na verdade, havia sido usado como uma linha de cobertura para os cruzados antes de eles avançarem para a posição dos hussitas. Até agora, os comandantes católicos consideravam os oficiais hussitas grosseiramente incompetentes por criar tal posição defensiva para seus inimigos. Por causa disso, os cruzados começaram a contar com essa vala para bloquear a rajada inicial dos artilheiros hussitas e, em seguida, atacar sua posição enquanto eles recarregavam. Nesse ponto, era uma segunda natureza para os católicos fazê-lo. Mais uma vez, os cruzados pularam na vala. Esta foi a carga mais considerável até agora, com milhares de soldados entrando na linha de trincheira. Eles não perceberam que vários milhares de libras de TNT fornecidos pelos militares austríacos estavam embutidos nesse sistema de trincheiras. Os hussitas estavam esperando que eles cometessem um erro tão grande. Depois que cerca de 10.000 soldados entraram no sistema de trincheiras, eles esperaram que os hussitas descarregassem sua saraivada inicial antes de atacar. No entanto, o voleio nunca veio. Em vez disso, eles podiam ouvir a voz do comandante hussita, que neste caso era Icard gritando suas ordens a plenos pulmões. Agora, no momento em que Icard disse isso, os detonadores do TNT foram iniciados e, ao fazê-lo, causaram uma enorme explosão dentro da linha da trincheira, engolfando instantaneamente milhares de cruzados na explosão explosiva resultante. Fogo e fumaça encheram o ar ao redor da linha da trincheira enquanto as chamas se espalhavam para cada alma infeliz o suficiente para sobreviver ao ataque cruel. Gritos de gelar o sangue ecoaram à distância enquanto sangue, ossos e tendões se espalhavam. Foi uma visão verdadeiramente horrível de se ver. No entanto, antes que os hussitas pudessem acalmar seus estômagos, o apito soou sinalizando seu dever de atacar e, como tal, milhares de hussitas saíram de suas fortificações e correram sobre a trincheira cheia de cadáveres queimados e as cinzas dos consumidos na explosão. Com contas, lanças, espadas, canhões de mão e bestas na mão, os hussitas avançaram para o acampamento dos cruzados, onde poucos de seus soldados permaneceram, aterrorizados com a visão da enorme explosão, como se os próprios portões do inferno tivessem se aberto no campo de batalha. Antes que esses cruzados pudessem reagir, os hussitas estavam sobre eles, trazendo consigo o julgamento do céu enquanto desciam sobre as forças católicas que permaneciam dentro do acampamento. Explosões estrondosas de canhões de mão ecoaram no ar enquanto seus projéteis atingiam os cruzados sobreviventes. Os parafusos seguiram ao lado dos projéteis de ferro dos canhões de mão, criando uma demonstração massiva de violência.
Depois que a rajada inicial foi disparada, os combatentes corpo a corpo avançaram para a briga, espetando os cruzados desorientados com suas armas em um massacre tão brutal que apenas o diabo poderia desfrutar de tal visão. Durante a violência que se seguiu, Eckhard, ao lado de seu adido de conselheiros militares, permaneceu dentro da fortaleza, observando a cena com uma expressão amarga. O veterano marechal de campo não pôde deixar de suspirar em derrota enquanto observava a cena sangrenta. Tanta morte, e para quê? Uma diferença de opinião sobre a palavra de Deus? Um desperdício tão inútil de vidas. Quanto mais Eckhart travava essa guerra religiosa, mais exausto se sentia por dentro. Se não fosse pelas ordens que recebeu de Berengário, ele teria deixado seu papel como principal conselheiro militar dos hussitas há muito tempo. Aos seus olhos, as guerras de Berengário eram um tanto justificáveis. Afinal, o homem havia sido reprimido por muitas forças e estava lutando contra elas. Seu objetivo de unificar o povo alemão em um único e coerente império também era nobre e valia a pena lutar. No entanto, esta guerra foi travada simplesmente por diferenças religiosas, e dezenas de milhares de homens já haviam morrido no conflito. O Papa estava tão cego pelo poder que permitiria que tal coisa acontecesse. Quanto mais os católicos resistiam à reforma hussita, mais Eckhard se convencia de que seu Criador não projetou a humanidade com a paz em mente. Esta guerra foi exaustiva tanto mental quanto espiritualmente para o marechal de campo da Áustria, e ele sabia que no momento em que terminasse, provavelmente estaria defendendo sua pátria do mesmo grau de derramamento de sangue sem sentido. Assim, quando a Operação Trovão chegou ao fim, Eckhard não pôde deixar de desejar tomar uma bebida o mais rápido possível. Ao fazer isso, ele esperava esquecer os pensamentos desconfortáveis que atormentavam sua mente. Apesar do estado de desespero que sentia pelo conflito em andamento na Boêmia, a guerra continuaria. No entanto, com esta vitória, as forças hussitas esmagaram a vanguarda das tropas católicas que tentavam invadir seu território, e assim os papéis agora se inverteram. A próxima etapa do conflito da Boêmia logo começaria quando os exércitos hussitas iniciassem seu avanço em território controlado pelos católicos. Tirania de Aço capítulo 299 Declaração de Independência. Meses se passaram desde o aniversário de Berengar, e agora era 17 de julho de 1421. Este dia seria para sempre lembrado na história alemã neste mundo como um dia crítico nos esquemas de Berengar para unir o povo alemão em um único império coeso. No momento, Berengário havia reunido todos os nobres significativos e os representantes políticos do Ducado da Áustria, fossem homens comuns ou nobres. A reunião no castelo de Kufstein foi bastante animada, pois muitos desses homens eram de posições sociais muito diferentes. No entanto, eles não foram informados porque foram convocados e esperavam impacientemente a chegada de Berengário. Como um homem com gosto pelo talento, ele decidiu estar na moda até tarde para esta importante reunião. 1 hora se passou depois que todos os representantes chegaram antes que Berengar se apresentasse pessoalmente. Ele estava vestido com o traje mais luxuoso que tinha, com as cores de sua casa. Suas roupas de estilo renascentista tinham um elegante sobretudo de pele dálmatas sobre ele enquanto ele caminhava até seu trono ducal e sentava-se sobre ele com autoridade. Depois de ficar sentado em silêncio por alguns momentos, esperando que as vozes se acalmassem, Berengário finalmente expressou sua intenção de reunir tantas figuras importantes em sua morada. No entanto, a maneira como ele executou foi diferente do que todos esperavam. Guardas, tragam o prisioneiro. Com esse decreto, os soldados fortemente blindados da guarda pessoal de Berengário deixaram a sala antes de arrastar um suíço que estava amarrado e acorrentado. Evidentemente, o homem havia sido interrogado de forma bastante implacável, pois havia sinais de abuso físico em sua pessoa. Depois de ser jogado na frente dos pés de Berengar e forçado a se ajoelhar pelos guardas próximos, Berengar olhou para o homem com um sorriso cruel no rosto antes de lhe dar uma ordem. Diga a esses homens que se reuniram aqui neste dia o que você me confessou. O suíço tinha cabelos loiros sujos e olhos escuros.
Seu cabelo estava despenteado e sua aparência abatida. Ele olhou em volta para os vários homens austríacos de diferentes status sociais com confusão, tentando entender o que estava para acontecer. No entanto, Berengar ficou impaciente e bateu com o punho no apoio de braço, alertando o homem de sua fúria. Como tal, o homem imediatamente começou a declarar sua culpa e o motivo de sua prisão. Sou um espião enviado pelo imperador Balsamo Corsini com a intenção de sabotar o desenvolvimento austríaco. Meus compatriotas e eu fomos pegos em flagrante pelo Departamento de Inteligência austríaco e, neste momento, confesso os pecados que cometi por minha própria vontade. No momento em que o suíço disse essas palavras, a multidão começou a debater. O imperador procura paralisar a Áustria. Com que propósito? Este é um ataque a toda a nossa nação e deve ser enfrentado com recursos. Malditos italianos, sempre metendo a cabeça nos assuntos austríacos, eu digo para darmos a eles um gostinho de seu próprio remédio. Várias vozes de discórdia irromperam no grande salão de Kufstein. No entanto, depois de um tempo, Berengário bateu com força em seu braço, acalmando instantaneamente os homens que se reuniram. Ordem. Assim, os homens começaram a se acalmar. O Marquês Otto, ocupando uma posição essencial no conselho de Berengar, foi o primeiro a dirigir suas preocupações ao agente suíço. Por que o imperador faria uma coisa dessas com nosso ducado? Não o provocamos de forma alguma. O agente suíço imediatamente olhou para Berengário, que lhe deu um olhar assassino silencioso. Esse olhar foi suficiente para informar o espião da penalidade que ele enfrentaria por mentir. Como os calafrios invadiram a espinha do prisioneiro, ele imediatamente confessou o que sabia sobre o assunto. O imperador teme o rápido crescimento da Áustria e está apavorado com a perspectiva de que Berengar possa desafiá-lo e sua autoridade. Como tal, ele enviou centenas de agentes à Áustria com a intenção de sabotar sua indústria. No entanto, seus distritos industriais são fortemente guardados e não tínhamos como nos infiltrar neles. Como tal, a maioria de nós falhou em nossas tarefas. Ao ouvir isso, os representantes austríacos ficaram completamente furiosos. O imperador havia violado os termos de vassalagem. No que dizia respeito aos homens reunidos no grande salão, isso era um ato de guerra. Como tal, eles começaram a explodir de fúria em resposta a essas reivindicações. Um representante político de nascimento comum foi o primeiro a protestar contra as ações do imperador. Bastardo! Deve haver guerra. Imediatamente depois que ele falou, um nobre menor o seguiu com uma resposta ainda mais cruel. Se eles procuram destruir a Áustria, devemos mostrar a eles o poder do aço austríaco. Gostaria de ver quem se atreve a nos intimidar agora que nossa proeza militar é incomparável em toda a Europa. Eu me ofereço para liderar uma incursão no norte da Itália para expulsar este falso imperador de seu trono de mentiras. Depois que isso foi dito, uma discussão eclodiu entre os políticos e os nobres dentro da Câmara. Você é apenas um pequeno barão e não tem experiência militar anterior, o que lhe dá o direito de liderar um exército. Eu sou um coronel das Forças Armadas e um visconde. Eu deveria ser o único a liderar o exército para a vitória contra o Império. Os dois nobres começaram a discutir verbalmente um com o outro até que Berengar mais uma vez bateu em seu braço, sinalizando para que todos se acalmassem. Após esta ação, a sala ficou mortalmente silenciosa enquanto Berengário, com um olhar estoico no rosto que expressava a personificação de um monarca soberano, fez sua declaração oficial de independência. Em resposta a essas ações escandalosas do Sacro Imperador Romano que traiu os direitos de vassalagem, eu declaro a independência de nosso reino e a formação do Reino da Áustria. Eu, Berengar von Kufstein, primeiro em meu nome e legítimo soberano de Áustria, decreta que doravante eu serei o monarca da Áustria e de todo o seu povo, conforme concedido a mim por direito de conquista e pelo apoio do Senhor Todo-Poderoso. Depois de dizer isso, o Marquês Otto ficou em posição de sentido enquanto saudava Berengário com um olhar de firme determinação em seu rosto. Viva o rei! No momento em que o fez, os vários políticos e nobres reunidos no grande salão responderam da mesma maneira sem hesitar.
Esses homens imediatamente formaram fileiras e bateram no peito em saudação enquanto repetiam as palavras ditas pelo Marquês Otto. Viva o rei! Ao ver isso, um sorriso cruel curvou-se nos lábios de Berengário. Ele sentiu que era inapropriado saudar a si mesmo e, como tal, uma ideia perversa se formou em sua mente enquanto ele entoava as seguintes palavras enquanto saudava seus subordinados. Salve Vitória! Com essas palavras ditas, os homens presentes redigiram formalmente uma declaração de independência à formação do reino austríaco. Como tal, entregaram a carta ao espião suíço e informaram-no para apresentar os seus cumprimentos ao imperador. Neste dia, a Áustria tornou-se um reino independente. Ao fazê-lo, trouxe a guerra à sua porta que logo destruiria a fundação do Sacro Império Romano. Afinal, a perda da Áustria não foi apenas um golpe no rosto do Sacro Imperador Romano, mas também em seu tesouro, um golpe que ele mal podia pagar. Tirania de Aço capítulo 300. Milhares de pés marchando ao ritmo. O capitão Arnaldi era um soldado que estava entre as forças de Berengário desde o início. Ele esteve presente na batalha em Chas, onde o inimigo emboscou as forças de Berengar durante a campanha de Berengar pelo Tirol. Durante esse tempo, ele era apenas um soldado raso. Apesar disso, ele havia sobrevivido nas várias campanhas de Berengário até agora e acabou concluindo a escola de oficiais. Como um homem de nascimento comum, ele havia subido na hierarquia do sistema meritocrático de Berengário e se tornado um capitão de pleno direito. No momento, ele liderava uma companhia de granadeiros, que era a maior honra entre os oficiais de infantaria. Nos últimos anos, sua empresa foi encarregada de proteger as fronteiras austríacas na fronteira da Baviera. Devido ao acordo de paz com o Duque de Eger da Baviera, houve pouco mais do que algumas escaramuças com bandidos que tentavam entrar na Áustria a partir da caótica região da Baviera. Além disso, seu trabalho consistia principalmente em facilitar o alojamento temporário de refugiados alemães do norte. No entanto, da noite para o dia, seu mundo pacífico foi destruído, pois os líderes da Áustria declararam sua independência do Sacro Império Romano e a formação do Reino da Áustria. Tal decreto foi um tapa ousado na cara do imperador e dos duques alemães. Como uma companhia de granadeiros, sua unidade foi totalmente reunida de sua posição relaxada e começou a embarcar para a fronteira italiana. Embora as notícias sobre a independência austríaca ainda não tivessem chegado ao resto do mundo, o rei Berengário não perdia tempo quando se tratava de posicionar suas tropas. Cada soldado que ele conseguiu chegar às fronteiras suíça e italiana foi uma vantagem nos próximos dias do conflito. No momento, Arnaldo agarrou as placas de identificação com uma expressão abatida no rosto. Embora ele tivesse sobrevivido pessoalmente às guerras de Berengar, seu camarada Bardo, que lutou ao lado dele por tantos anos, infelizmente morreu em batalha. Como tal, o capitão nunca esqueceu a perda do homem que se tornara o seu melhor amigo durante o seu mandato nas Forças Armadas de Berengário. Depois de quase 3 anos de paz, os exércitos austríacos estavam em marcha novamente, e Arnaldo orou para que pudesse viver para ver o futuro de sua pátria e a glória que ele sabia que a esperava. Se havia um pensamento reconfortante, era o fato de que o rei Berengário estaria mais uma vez liderando seus exércitos na batalha. O homem refletiu sobre o passado e como, a certa altura, lutou lado a lado com um homem que agora era rei. A própria ideia o enchia de orgulho, como guerreiro e como austríaco. Enquanto pensava nessas coisas, o capitão Arnaldo marchou ao lado de seus soldados ao som da banda marcial enquanto eles se dirigiam da fronteira da Baviera para os Alpes italianos. A uma velocidade de marcha de 3,4 milhas por hora, eles levariam cerca de 82 horas para chegar à fronteira italiana. No entanto, haveria paradas ao longo do caminho, então levaria aproximadamente uma semana para chegar ao seu destino. Quando o imperador recebeu a notícia da declaração de independência da Áustria, Berengar já teria um exército reunido nas fronteiras de seu inimigo. Quanto à marinha da Áustria, o astuto jovem rei já havia começado a navegar com suas forças em direção à costa veneziana. No entanto, isso era uma história para outra hora. Enquanto os soldados marchavam em direção à Itália,
Eles encontraram uma pequena aldeia na Áustria. Como a maioria das aldeias, esta era protegida por uma guarnição próxima. Ao ver os homens da Áustria indo para a guerra, as mulheres e crianças saíram de suas casas e colocaram flores na rua. Apesar de nenhum dos homens desta unidade ser desta aldeia, o povo da Áustria mostrou respeito pelos seus guerreiros que lutaram pela sua soberania. Como tal, os homens de uniforme olhavam para os aldeões com expressões solenes. Nenhum deles sabia se sobreviveria à guerra que se aproximava e, portanto, olhavam para muitas das belas jovens com lamento em seus corações. Alguns desses soldados eram casados e tinham filhos, outros eram solteiros, mas esses soldados refletiram sobre a vida que viveriam se sobrevivessem ao restante de seu serviço. Por fim, a companhia de granadeiros parou fora desta aldeia e acampou para passar a noite. Eles não eram a única unidade marchando em direção à fronteira italiana e, como tal, Arnaldo abordou seu oficial superior, que fumava cânhamo em forma de cigarro. Berengário não era o único que se habituara a acalmar-se com as propriedades da flor milagrosa. Considerando que não causava grande efeito, Berengário havia começado a processar uma porção de suas flores de cânhamo em cigarros para distribuir aos seus soldados. Afinal, sem tabaco seria preciso algo para acalmar os nervos, e o álcool era proibido no campo. Berengar era um grande fã de cânhamo. Era um material milagroso que dava para fazer vários produtos sustentáveis, como o papel. Devido aos benefícios do cânhamo, Berengar começou a cultivar mais da substância para fazer papel, em vez de cortar árvores. Como tal, os cigarros não eram apenas cheios de cânhamo, mas também enrolados com papéis à base de cânhamo. Quando Arnaldo entrou na tenda de comando e viu o coronel fumando, imediatamente fez uma saudação. Por mais que, para sua surpresa, o coronel não tivesse nenhuma formalidade e apenas entregou a Arnaldo um de seus cigarros. Ao ver isso, Arnaldo agarrou o cigarro de cânhamo e acendeu com um fósforo antes de fumar a substância. Ao fazer isso, seus nervos se acalmaram e ele começou a se reportar ao seu comandante. Coronel, as tropas terminaram de montar o acampamento e estão se preparando para descansar. A comida foi distribuída e as sentinelas estão de guarda. Qualquer homem que tentar desertar será capturado e submetido a um pelotão de fuzilamento. Depois de ouvir isso, o coronel assentiu. Ele era um velho cavaleiro, desde os dias do governo de Segard, e sob Berengar, tinha visto a transformação da guerra medieval na forma de guerra semi-moderna. Como tal, ele não ficou nem um pouco surpreso que Berengário fosse ousado o suficiente para se declarar rei da Áustria. Como os militares da Áustria estavam entre os maiores de toda a Europa e eram sem dúvida os mais bem armados e treinados entre eles, não havia mais necessidade de fazer parte do chamado Sacro Império Romano. Assim, o homem deu uma tragada profunda antes de soltá-la. Depois de fazer isso, ele suspirou pesadamente enquanto falava com Arnaldo com uma expressão complicada. 75.000 homens marchando ao som dos tambores de guerra. Você já viu algo assim, Capitão Arnaldo? Arnaldo ficou surpreso ao ouvir o coronel falar dessa maneira. Como tal, ele contemplou suas palavras. No ano passado, o foco principal de Berengar em assuntos militares foi expandir a marinha. Mas isso não significava que ele negligenciasse o exército. A Áustria poderia projetar 75.000 homens no campo de batalha. No entanto, esse não era o tamanho total do exército, já que existiam guarnições em todas as cidades e distritos da Áustria, o suficiente para defender suas fronteiras enquanto o grande exército estava em guerra. Depois de refletir sobre isso, Arnaldo respondeu à pergunta do coronel com outra pergunta. O que você acha que nossas chances de ganhar são? Para isso, o homem de meia idade riu antes de responder com um brilho confiante em seus olhos aço. A menos que aquele nosso rei volte de repente à forma do pirralho doente, tolo e preguiçoso que já foi, eu diria que as chances estão fortemente a nosso favor. Arnaldo quase havia esquecido os boatos que atormentavam Berengário em sua juventude. Afinal de contas, o homem havia provado que eles estavam errados de tantas maneiras que não era algo em que alguém normalmente pensasse quando ouvia o nome Berengar von Kufstein, não mais, quero dizer. No entanto,
Como um cavaleiro a serviço de Segard, o coronel parecia conhecer a realidade da situação e, como tal, começou a zombar enquanto refletia sobre o passado. Se você me dissesse há 5 anos que Berengar von Kufstein ascenderia ao cargo de rei da Áustria durante a minha vida, eu presumiria que você estava possuído. Como aquele menino conseguiu mudar seu destino em um período tão curto, eu vou nunca se sabe. Ao ouvir isso, Arnold ficou naturalmente curioso e, portanto, fez a pergunta em sua mente. Os velhos rumores eram verdadeiros? Em resposta a isso, o coronel silenciosamente acenou com a cabeça com uma expressão amarga no rosto. Ele sabia que falar sobre essas coisas em detalhes só lhe traria problemas e, como tal, ele não insistia mais nisso. Em vez disso, ele deu suas ordens a Arnold. Descanse um pouco enquanto pode. Esta nossa marcha está prestes a ser os últimos dias de paz que você verá por um tempo. Dito isso, Arnold cumprimentou o coronel antes de partir em direção à sua tenda. Passou o resto de suas horas de vigília refletindo sobre o que o coronel havia dito. Com isso, a admiração do capitão por Berengário tornou-se consideravelmente mais significativa. Afinal, passar de um fraco, mesquinho e indolente perdulário para o rei da Áustria em apenas alguns anos foi além de impressionante, era praticamente de outro mundo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.